Parte um emoticon piscando e sorrindo, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, 10. A passagem acima nos revela uma promessa preciosa para a igreja de Filadélfia e para todos os cristãos fiéis. Apesar das dificuldades e tentações que viriam sobre o mundo, Deus se comprometeu a guardar aqueles que guardaram a sua palavra com paciência. Isso nos mostra que, mesmo em tempos de tribulação, Deus não abandona os seus filhos. Ao contrário, Ele promete protegê-los e fortalecê-los, para que possam perseverar na fé. Essa é uma lição valiosa que a igreja de Filadélfia nos deixa. Podemos imaginar que, naquela época, os cristãos enfrentavam diversos desafios, talvez perseguição, pressão social ou até mesmo a tentação de se render aos desejos do mundo. Mas, apesar disso tudo, eles se mantiveram fiéis, guardando a palavra de Deus com paciência. E foi por causa dessa fidelidade que receberam a promessa da proteção divina. Então, podemos perguntar: como essa lição se aplica à nossa vida hoje? Parte 2 emoticon piscando e sorrindo bem. A lição da igreja de Filadélfia é extremamente relevante para os desafios que os cristãos enfrentam nos dias de hoje. Assim como naquela época, nós também somos confrontados com diversas tentações e pressões que buscam abalar a nossa fé. Por exemplo, vivemos em um mundo cada vez mais secularizado, onde os valores cristãos são muitas vezes ridicularizados ou marginalizados. Há uma constante pressão para nos conformarmos com os padrões do mundo, abandonando nossas crenças e princípios. E, em meio a tudo isso, é fácil nos sentirmos sozinhos e desanimados. No entanto, a mensagem da igreja de Filadélfia nos lembra que, mesmo quando tudo parece difícil, Deus está conosco. Ele promete nos guardar e nos fortalecer, desde que mantenhamos a nossa fidelidade a Ele e à Sua palavra. É nessa perseverança que encontramos a verdadeira proteção e a força para enfrentar os desafios. Assim como os cristãos de Filadélfia, precisamos cultivar uma atitude de paciência e determinação em meio às adversidades. Não podemos nos render às pressões do mundo, mas, pelo contrário, devemos nos agarrar ainda mais à palavra de Deus e à sua promessa de cuidado. Isso não significa que a jornada será fácil. Haverá momentos de dificuldade, de tentação e de sofrimento. Mas, se mantivermos os olhos fixos em Jesus e perseverarmos na fé, Ele nos guardará e nos fortalecerá, assim como fez com a igreja de Filadélfia. Parte 3 emoticon piscando e sorrindo sim. Vamos explorar alguns exemplos de tentações e desafios que os cristãos enfrentam nos dias de hoje. Um dos grandes desafios é a tentação do materialismo e do consumismo. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito a posse de bens materiais e o status social. Há uma pressão constante para que nos engajemos nessa busca frenética por mais coisas, mais dinheiro e mais poder. E, muitas vezes, essa busca acaba se sobrepondo aos nossos valores e prioridades espirituais. Outro exemplo é a tentação da imoralidade sexual. Vivemos em uma época em que a sexualidade é banalizada e muitas vezes desvinculada de qualquer compromisso ou responsabilidade. Há uma enorme pressão para que aceitemos e adotemos padrões de comportamento que são contrários aos ensinamentos bíblicos. Além disso, enfrentamos a tentação do individualismo e do egoísmo. Nossa cultura valoriza muito a autossuficiência e a realização pessoal, muitas vezes em detrimento do senso de comunidade e do cuidado com o próximo. Isso pode nos levar a nos isolarmos e a nos preocuparmos apenas com os nossos próprios interesses. E, por fim, uma tentação muito presente é a da dúvida e do ceticismo em relação à fé. Vivemos em uma época em que a verdade é constantemente questionada e relativizada. Há uma pressão para que abandonemos nossas crenças e nos rendamos a um ceticismo generalizado. Diante de todos esses desafios, a lição da igreja de Filadélfia é crucial. Precisamos cultivar uma postura de perseverança, mantendo-nos firmes na palavra de Deus e confiando na sua promessa de proteção. Só assim poderemos vencer as tentações e permanecer fiéis à nossa vocação cristã. Parte 4 emoticon piscando e sorrindo diante das diversas tentações e desafios que os cristãos enfrentam nos dias de hoje. É fundamental que adotemos algumas medidas práticas para resistir e perseverar na fé. Primeiro, é essencial que cultivemos uma vida de oração e comunhão com Deus. Precisamos buscar constantemente a sua orientação, força e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Quando nos mantemos próximos a Ele,
Ele nos fortalece e nos guia pelos caminhos certos. Em segundo lugar, é importante que nos mantermos firmemente enraizados na palavra de Deus. Precisamos estudá-la, meditá-la e aplicá-la em nossas vidas. Quando conhecemos profundamente as Escrituras, temos uma base sólida para resistir às tentações e permanecer fiéis aos princípios bíblicos. Além disso, é crucial que busquemos o apoio e o companheirismo de outros cristãos. A comunhão com irmãos de fé nos fortalece, nos encoraja e nos ajuda a perseverar. Quando estamos sozinhos, é muito mais fácil sucumbir às pressões do mundo, mas quando temos uma comunidade de apoio, podemos nos fortalecer mutuamente. Outra medida importante é cultivar um estilo de vida disciplinado e equilibrado. Isso significa estabelecer prioridades, administrar bem o nosso tempo e evitar nos entregar a excessos ou indulgências que possam enfraquecer a nossa fé. Quando temos uma vida ordenada e focada, é mais fácil resistir às tentações. Por fim, é essencial que mantenhamos uma atitude de vigilância e discernimento. Precisamos estar atentos aos sinais de enfraquecimento da nossa fé e estar dispostos a tomar as medidas necessárias para nos refortalecer. Não podemos nos deixar adormecer ou nos acomodar diante das tentações. Quando adotamos essas práticas, nos tornamos mais capazes de seguir o exemplo da Igreja de Filadélfia, guardando a palavra da paciência de Deus e recebendo a sua promessa de proteção. Parte 5. Conclusão e oração. A lição da Igreja de Filadélfia é uma poderosa lembrança de que, mesmo em meio a um mundo cheio de tentações e desafios, Deus permanece fiel aos seus filhos. Assim como Ele guardou e protegeu aquela igreja antiga, Ele também se compromete a nos guardar e a nos fortalecer, se mantivermos a nossa fidelidade a Ele. Portanto, meus amigos, não percamos a esperança. Mesmo que enfrentemos dificuldades, persigamos com determinação a nossa caminhada de fé. Cultivemos uma vida de oração, de estudo da palavra e de comunhão com outros irmãos. Que sejamos como a Igreja de Filadélfia, guardando a palavra da paciência de Deus e confiando em sua proteção. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela preciosa lição que nos deixaste através da Igreja de Filadélfia. Ajuda-nos a seguir o exemplo daquela comunidade, perseverando na fé mesmo diante das tentações e desafios deste mundo. Concede-nos a força, a sabedoria e a determinação necessárias para mantermos os olhos fixos em te guardarmos a tua palavra com paciência. Protege-nos das armadilhas do materialismo, da imoralidade, do individualismo e do ceticismo. Fortalece-nos para resistirmos a essas tentações e permanecermos fiéis aos teus princípios. Que a tua presença e a tua graça nos acompanhem em cada passo dessa jornada. Que possamos ser uma igreja viva, autêntica e fiel, como a de Filadélfia, recebendo a tua promessa de proteção e de uma porta aberta diante de nós. Que teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.